Atos 2, verso 1, vamos ao verso 1, vocês podem continuar sentados mesmo, tá? Do verso 1 ao verso número 12. Farei a leitura aqui para você. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Louvado seja o nome de Deus com essa palavra neste momento. Pai, mais uma vez recorremos a Ti, através da palavra de oração. Aqui estamos e rogamos a Ti mais uma vez que venha sobre nós com o poder do Teu Espírito Santo para iluminar nossa mente, alma, coração, para que aqueles que aqui estão, ó Deus, e para aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, ó Pai, pelo canal da igreja, Senhor Deus, possam entender a Tua palavra, Pai, possam entender esse derramamento do Espírito e a necessidade do enchimento do Espírito das nossas vidas. Ó Deus, nos use nesta noite como Teu vaso, Pai, e usamos essa expressão mesmo, vaso. Usa-nos como Seu vaso, Senhor Deus, e nos faça transbordar do Teu Espírito neste lugar. Ó Deus, ilumina a mente de cada pessoa que aqui está e daqueles que estão nos assistindo, para que a Tua palavra seja pregada e haja entendimento na alma e coração de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. O dia de Pentecostes está firmado, eu diria para vocês, na memória da história da igreja cristã. Podemos colocar assim, ele está firmado na memória da história da igreja cristã. É uma dispensação. Dispensação é um período de tempo. E poderíamos colocar aqui um período de tempo propiciado ou dado por Deus. E um período de tempo, esse período do dia de Pentecostes, que tem para nós, cristãos, uma grande importância. O Espírito Santo no dia de Pentecostes foi derramado sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pentecostes, então, temos que entender o que significa essa expressão. Pentecostes, na verdade, é uma festa do Pentecostes. E essa festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. E foi justamente numa celebração de uma festa judaica, a festa dos Pentecostes, que era celebrada, repito aqui, 50 dias depois da Páscoa, foi numa celebração dessa que o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos, veio sobre os discípulos, e ali, cerca de 50 dias após a morte do Senhor Jesus, ali, de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4, nós cristãos, passamos a nos interessar por esta data, não porque ela era uma festa judaica,
Não porque Pentecostes era sim uma festa judaica, mas sim pelo que ela significa para nós. Foi ali, naquela festa, que o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. A descida do Espírito Santo, irmãos, na verdade, marcou o início da igreja cristã. Essa que é a grande verdade. O Espírito de Deus, ele veio à terra e marca ali, e foi derramado sobre os discípulos, e marca ali o início da igreja cristã. O Espírito Santo veio para capacitar os discípulos, veio para capacitar, veio para orientar os discípulos, veio para dar a eles poder no Senhor, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da salvação. E ali o Espírito de Deus veio não para visitar a igreja, como no Antigo Testamento acontecia, que o Espírito Santo vinha e visitava o homem. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo vem, porque Cristo disse que ele haveria de ter que ascender ao Pai, morrer numa cruz, ressuscitar, ascender ao Pai e assentar à direita de Deus Pai, para que ele pudesse enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E foi na festa do dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi enviado à igreja e derramado sobre a fronte dos discípulos, como nós lemos agora para vocês em Atos 2. O Espírito então agora ele vem para a igreja e ele não vem para visitar, mas ele vem para habitar na igreja de Cristo. Todo aquele, Marcelo, você que trouxe a palavra agora há pouco, todo aquele que realmente é convertido ao Senhor Jesus, ele tem o selo do Espírito Santo, o selo do Senhor. Nós cremos que o Espírito de Deus nos concede à igreja dons espirituais. Cremos nisso, ao povo de Deus. O Espírito de Deus nos ilumina, o Espírito de Deus nos santifica, nos dá santidade. E como é necessário a igreja do Senhor Jesus Cristo ser uma igreja santa, no sentido de ser uma igreja separada. Ela foi separada por Deus, portanto ela é santa, porque foi separada pelo Senhor. O Espírito nos ilumina, nos santifica, o Espírito de Deus nos orienta, o Espírito de Deus nos guia e nos consola em todas as tribulações ou dificuldades que havemos de passar. Nós entendemos que devemos buscar a plenitude do Espírito, a plenitude do Espírito Santo. E como é que podemos fazer isso? Mediante a oração. A oração é a hora que nós, Igreja do Senhor, conversamos com Deus, conversamos com o Pai, conversamos da nossa maneira, conversamos com o Senhor. É a hora em que você vai desnudar o seu coração, vai desnudar a sua alma para conversar com Deus, para falar com o Senhor Deus. Quando falamos com o Senhor, nós podemos passar por uma série de dificuldades, podemos estar passando por uma série de dificuldades, quando conversamos com Deus através da palavra de oração. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você vai para essa oração, você pode até estar desanimado, não está nem com vontade nem de orar, nem de falar com Deus. Tamanhas são as situações que você está vivendo na sua vida. E acredito que cada um que está aqui já passou por essa experiência. Hora que você não quer nem falar com Deus, hora que você não quer nem vir na casa do Pai, não quer nem vir na igreja, hora que o irmão convida você para estar no culto e você dá uma série de desculpas para não estar no culto, porque você está realmente, extraordinariamente desanimado. E na oração, às vezes, nós vamos assim para a oração, desanimados, com as dificuldades que se apresentam sobre as nossas vidas. Mas quando nós começamos a conversar com o Pai, com sinceridade no coração, começamos a conversar com o Senhor Deus, o Espírito Santo começa a agir dentro de nós, nesta oração que temos para com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você termina em sinceridade da alma essa oração a Deus, a situação, ela pode estar a mesma, reverendo Robson, a mesma. As dificuldades que você estava enfrentando antes da oração, quando você abre os seus olhos no término da oração a Deus, elas estão lá, elas são reais. Mas sabe o que mudou, presbítero Edson? O que mudou é a nossa disposição. Porque depois da oração, aquela disposição de desânimo que nós como igreja do Senhor estávamos, depois que a gente se entrega em oração a Deus, pedimos ajuda a Ele naquela oração, quando termina a oração e você abre os seus olhos em nome de Cristo Jesus, nessa hora a situação pode estar idêntica, mas nós não estamos idênticos como estávamos antes da oração, estamos diferentes. Estamos fortalecidos, estamos cheios do poder, cheios da graça do Senhor Jesus Cristo, e sentimos sim, que após aquela oração, as coisas podem e devem mudar. Cremos também que nossos pecados entristecem o Espírito de Deus.
já que estamos falando do derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, junto aos discípulos. Cremos que nossos pecados entristecem o Espírito. E tenha certeza de uma coisa, muitas das vezes pecamos, e ao pecarmos, o Espírito de Deus que está em nós, habita em nós, ele se entristece. Mas nós não nos entristecemos nesse mesmo momento, e continuamos até a dar continuidade ao pecado. Mas sabe o que acontece com aquele que de fato é um crente verdadeiro, o Espírito Santo habita no seu coração? É que o Espírito Santo em você, se entristecendo, no decorrer do tempo, e isso só Deus sabe qual o tempo que levará, no decorrer do tempo, o Espírito de Deus que está em nós e que habita em nós, comunica a nós o nosso pecado. E aí é a nossa hora de ficarmos entristecidos. Porque entendemos então que nós realmente magoamos o coração do Pai, o coração de Deus. Porque o Espírito Santo, ele comunica à sua alma o seu pecado e faz você ver que você está errado diante dos olhos do Pai. Primeiro ele se entristece, e aí ele não se manifesta em ti, e depois ele comunica a tristeza dele, a minha alma, a tua alma. Cremos também que o Espírito Santo nos sela, é um selo, ele nos sela para a salvação, porque o Espírito Santo, ele é o penhor, é uma palavra antiga e que significa garantia. Então, quando falamos que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, estamos em outra palavra dizendo que o Espírito Santo é a garantia da minha e da sua salvação. Isso significa dizer que o Espírito Santo, ele está selado em nós e que haveremos de herdar o reino de Deus e que ninguém pode retirar o Espírito Santo de nós. Ninguém pode tirar. A Bíblia Sagrada, em João 10, verso 28, nos fala sobre isso, é Jesus falando. E olha que Cristo fala para a gente. Disse Jesus, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo que ele nos dá a vida eterna. E que ninguém tenha, se nós estamos na mão do Senhor Jesus, e a mão dele está fechada, e nós estamos dentro da mão do Senhor Jesus, ele está dizendo em João 10, versículo 28, que ninguém nos arrebatará da mão dele, da mão do Senhor Jesus. Se o Espírito de Deus está em você, e você é um cristão realmente convertido, porque o Santo Espírito está em você, ninguém pode tirar de ti a salvação que Deus te deu. Porque a salvação não é nós que damos para nós mesmos, mas é o Senhor que nos elegeu, que nos escolheu sem merecermos nada. Deus olhou para nós, nos chamou pelo nome e nos salvou. Como nós somos gratos ao Senhor da glória por Ele nos ter salvo, sem nós termos merecimento algum. Quanto ao significado histórico de Pentecostes, para muitos o que aconteceu lá em Pentecostes é um exemplo, é um modelo, é um padrão para os dias de hoje. O que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2? A descida do Espírito Santo. O que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2? O revestimento de poder. O que aconteceu em Pentecostes, em Atos capítulo 2? As línguas faladas. Ali, presbítero Edson, os discípulos do Senhor, então, diz a Bíblia Sagrada que as línguas de fogo pousaram sobre eles e eles começaram a falar em línguas ali naquele lugar. Porém, eu tenho que dizer a você, agora neste momento, que as línguas que eles falaram não eram línguas de anjo, como alguns podem dizer. Mas as línguas que aqueles homens falaram, os discípulos do Senhor, pelo derramamento do Espírito Santo sobre eles, sobre a fronte deles, as línguas faladas não eram línguas de anjo, mas sim eram línguas humanas, Marcelo Zampio, humanas. E vejamos o relato, e no relato bíblico, você consegue entender isso. Em Atos 2, no verso 4, 5, 6, 7, 8, a gente verifica isso. Eu farei a leitura para você, e conforme eu for lendo, você vai notando como aconteceu isto perante aqueles homens. Verso 4, todos ficaram cheios, e não é isso que nós queremos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Línguas de anjo, irmãos? Não. Segundo o Espírito lhe concedia que falassem.
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar, completa você aí, na sua própria o quê? Própria língua. Então aqueles homens que eram judeus, mas eram de outras nações que estavam ali, e quando acontece aquele derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e os apóstolos e discípulos começam a falar em línguas, e os apóstolos e discípulos falam na língua daqueles homens, e eles entendem e ficam surpresos como é que esses galileus conseguem falar nas nossas línguas. Isso que acontece ali, eles falam língua humana, repito, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então era algo que eles conseguiam entender. O discípulo falava na língua daqueles homens, e eles entendiam e ficavam surpresos, porque não havia como aqueles discípulos terem conhecimento da língua deles, mas eles falavam na língua deles. E eles conseguiam entender tudo que os discípulos estavam falando. Agora você tem que ver o que os discípulos estavam falando. Vamos continuar. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como, versículo 8, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, ou seja, língua da nossa terra, e eles estão falando na língua da nossa terra. Nós somos partos, somos medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, somos da Judéia, da Capadócia, de Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, que eram homens que adotavam a religião judaica, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E aí vem a pergunta: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ali, aqui os discípulos estavam falando em línguas, e língua daqueles homens, língua terrena, língua daqueles homens. E o que eles estavam falando? Estão falando, sabe, igreja, da grandeza, jovem, da grandeza de Deus. Quer falar de alguma coisa? Fale, né, Samuel? Fale da grandeza de Deus. Exalte o nome do Senhor. A igreja nascente, que estava nascendo ali, pelo poder do Espírito Santo, naquele lugar, no dia de Pentecostes, festa judaica, a igreja nascente, ela dava o tom que nós temos que adquirir e tomar posse, entre aspas. E o tom é: a igreja nascente exaltava a Deus, exaltava ao Senhor. Eles não falavam para engrandecimento deles, mas sim estavam falando e para engrandecimento de Deus, pois eles falavam na língua dos homens daquela terra, mas falavam da grandeza de Deus, e não deles, mas da grandeza do Senhor. E que só estavam conseguindo assim falar na língua daqueles homens, por causa do poder de Deus que estava sobre eles. Repito para você guardar bem no coração: a igreja nascente, a igreja primitiva, a igreja de Jesus, ela só tinha um objetivo: exaltar a Deus. Exalte também você, jovem, exalte também você a Deus, exalte a Deus com a sua alma. Não é, Verônica? Exalte a Deus com seu coração, exalte a Deus com toda a sua força do seu ser, mas exalte a Deus. Deixe que as pessoas percebam que você reside, habita o Espírito Santo de Deus. Então exalte ao Senhor. A verdade, Pentecostes, aí eu olho para você agora, Marcelo, o Pentecostes foi o cumprimento das promessas de Deus, dos profetas. Porque o profeta Joel, profeta do Antigo Testamento, ele já dizia que o Messias, que Deus derramaria seu Espírito sobre o seu povo. E que é uma coisa linda? Nós somos o povo de Deus, e o Espírito de Deus está derramado sobre nós.
Atos 2, versículo 16, nos mostra Pedro falando da profecia de Joel, que Marcelo tinha acabado de ler para nós. Versos 16, 17 e 18 de Atos 2, nós temos esse relato. E o relato é assim. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, Pedro falando. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens, igreja, terão visões. E sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Foi assim que Pedro entendeu ao dizer que a descida do Espírito ali em Pentecostes, Atos 2, era o cumprimento da profecia, da palavra do profeta Joel, ali naquele lugar. Pentecostes, então, para nós é um evento. Que evento? Da história da salvação. Esse é o evento. E a semelhança da morte e da ressurreição de Jesus, o dia de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, ele não se repete. Eu quero frisar isso bem para você. Augusto Nicodemos bate muito nessa tecla. Ele bate na tecla que Pentecostes é um evento da história da salvação. E ele bate na tecla que a exemplo é semelhante da morte e ressurreição de Jesus, que não vai mais se repetir. Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e ascendeu aos céus e voltará em glória na parousia, com poder e glória. Então não mais morrerá o Senhor Jesus aqui na terra. Da mesma maneira, Augusto Nicodemos coloca para nós que o Espírito também não virá de novo, como veio lá no dia de Pentecostes. Por que ele não virá de novo? Porque o Espírito já veio e já está entre nós, já está na terra. O Espírito já veio e habita na igreja. Então ele não virá de novo. Ele já está aqui, ele está em nós, ele está, o Espírito de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Cristo já morreu e já ressuscitou. O Espírito Santo veio à terra no dia de Pentecostes e está na igreja. E está em nós, está no cristão verdadeiramente convertido. Se você é um crente verdadeiramente convertido, o Espírito Santo está em ti. E ele habita em você. Ele está selado em você. E ninguém pode tirar o Espírito Santo de ti. E da mesma forma que hoje nós continuamos a nos beneficiar do entendimento da morte do Senhor Jesus Cristo. E o que vem a ser a ressurreição dele para a igreja, nós também, nos dias de hoje, continuamos a nos beneficiar de beber e nos encher do Espírito de Deus, da manifestação do Espírito de Deus, que veio por uma vez por todas para ficar na igreja. E que coisa maravilhosa para você que está em casa e para você que está aqui. O Espírito Santo caminha no meio dessa casa, no meio dessa igreja. O Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito Santo, Reverendo Robson, é que nos orienta nesta terra e é o que nos conforta na andança nossa nos caminhos dessa terra. Você quer saber, irmã e irmão, jovem? Eu quero sempre estar cheio do Espírito de Deus, e eu creio que você também quer. Eu quero estar sempre cheio do Espírito de Deus. Eu quero experimentar, Marcelo, sabe o quê? A plenitude do Espírito de Deus. Quero saber o que é isso. Experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus, experimentar a plenitude e o poder do Espírito Santo de Deus. E eu desejo isto para você, e desejo que você busque também essa plenitude do Espírito Santo e do poder do Senhor. Eu não acho que nós devemos chamar o enchimento do Espírito Santo que nós tanto desejamos, porque o Espírito está em nós, mas nós devemos nos encher dele, do Espírito de Deus, ainda que ele já esteja na igreja, esteja em nós. Mas eu não queria chamar o enchimento do Espírito Santo de batismo do Espírito Santo, como alguns dos nossos irmãos pentecostais assim entendem e falam. O teólogo Lloyd Jones enfatiza a necessidade de buscarmos este enchimento do Espírito Santo, e concordo plenamente com ele. Nós temos que buscar sim a necessidade de buscarmos o enchimento do Espírito Santo, porque ele entende que o enchimento do Espírito Santo
é uma experiência totalmente distinta da conversão. O batismo do Espírito Santo é quando você é tocado pelo Espírito de Deus e há a metanoia, e há a transformação pela ação do Espírito Santo no teu coração, pela palavra de Deus, a metanoia, transformação do seu coração, e você passa a crer pela ação do Espírito Santo em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. A isto chamamos batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em nós, nosso coração, e transforma o nosso coração. O enchimento é outra coisa. Alguns acreditam que falar em línguas é o sinal externo da descida do Espírito Santo. Você crê nisso? Pois eu digo a você que não. Mas repito, alguns acreditam que falar em línguas é o sinal externo da descida do Espírito Santo sobre uma pessoa, se baseando lá em Atos 2. Assim, essas pessoas buscam experiências constantemente e encorajam os novos convertidos nas igrejas a fazer o mesmo. Mas eu digo a você, em Pentecostes houve outros sinais, além da de línguas. Houve o sinal como o som de um vento impetuoso. Reverendo Robson, isso nunca mais aconteceu. Há também ali um outro item, a aparição das línguas de fogo, que aparentemente não são repetidas nas experiências de hoje. Portanto, digo para você uma coisa aqui, nessa palavra, doutrinária evangelística e doutrinária ao coração do jovem que está colocado aqui, a você que também está em casa. Nas cartas do Novo Testamento, não há, irmão, não há qualquer orientação, ordem ou direção para aqueles que já são crentes, para que busquem um batismo com o Espírito Santo seguido por línguas. Não há nenhuma ordem, nenhuma orientação, nenhuma direção nesse sentido. Mas o que encontramos no Novo Testamento, e serve para ti hoje, nesta noite. O que encontramos no Novo Testamento são ordens, sim, mas ordens para eu e você nos enchermos do Espírito de Deus. Ordens para nós andarmos no Espírito. Sabe o que é isso, Prefeito Edson? Andar no Espírito. Ordem para que nós possamos viver no Espírito. Ordem para que possamos cultivar uma vida no Espírito de Deus. O que aconteceu em Pentecoste é que devemos buscar para nós hoje, como igreja, no dia de hoje. O derramamento do Espírito Santo para nós significa, agora aqui, neste lugar, o enchimento que tanto nós precisamos, porque o Espírito está em nós. Mas precisamos do enchimento do Espírito Santo nos nossos corações. Paulo fala sobre isso, irmão Robson. Paulo, Efésios, capítulo 5, não é isso? Versículo 18. O que Paulo fala, Marcelos? Enchei-vos de quê? Enchei-vos do Espírito. É assim que Paulo fala. E eu creio que tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. Enchei-vos do Espírito. Podemos perceber que quando o apóstolo Paulo fala enchei-vos do Espírito, o que ele está colocando para nós aqui, irmãos, é uma ordem. Ele não está dizendo à igreja nascente que ela tinha uma opção. Olha, você tem a opção de se encher do Espírito. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. É uma ordem que ele está dando aqui, e a frase aqui, e por isso entendemos que é uma ordem, ela está no modo imperativo. Por isso entendemos que é uma ordem. Não há outra alternativa ao crente que não seja assumir a responsabilidade de se encher do Espírito de Deus. O enchei-vos do Espírito não é uma experiência isolada na vida cristã. Não é uma experiência para hoje, para nunca mais acontecer. O enchei-vos do Espírito não pode ser para nós uma experiência isolada. O enchimento do Espírito Santo deve ser algo constante nas nossas vidas, algo ininterrupto nas nossas vidas. Devemos o tempo inteiro, como igreja de Jesus, nos buscarmos cada vez mais esse enchimento que o Espírito de Deus dá a todos nós. Por isso que essa frase paulina, enchei-vos do Espírito, expressa para nós a figura de um recipiente que é de forma contínua enchido, irmãos, por um líquido. Então tira o recipiente e coloca você aí. Tira o líquido e coloca o Espírito. Nós precisamos o tempo inteiro, de forma ininterrupta, como vasos do Senhor, estarmos cheios, transbordando do Espírito de Deus sobre os nossos corações.
Enchei-vos do Espírito vem para nós no plural. Observe, enchei-vos. É plural isso. Está no plural. Isso significa que essa ordem é só para mim? Não. Está no plural. Se está no plural, a ordem que nós enchemos do Espírito não pode ser só para você, mas tem que ser para todos nós. Tem que ser para a igreja. E nunca não teve um tempo que nós precisássemos tanto, Reverendo Robson, estarmos cheios do Espírito. Porque até fechamento de igreja, não é, meu querido pastor? Tivemos que enfrentar por causa de uma pandemia. Nunca precisamos tanto estarmos cheios do Espírito de Deus, para ter ideias, estratégias que vêm do Senhor, para que a palavra continuasse a ser pregada mesmo com as igrejas fechadas. Então, enchei-vos do Espírito não é só para mim, mas é para todos nós, está no plural, é para todos os cristãos, sem exceção. Não pense que não é para você, não, é para o meu pastor, é lá para o oficial da igreja, é para aquela irmãzinha que é muito consagrada, mas não é para mim não. Não pense assim. O enchei-vos do Espírito é para todos nós, é para você também. É para todos nós que estamos colocados aqui. Muitas pessoas pensam que apenas alguns crentes podem experimentar a plenitude do Espírito. É um engano terrível. A plenitude do Espírito é para todos nós que somos crentes no Senhor Jesus. A verdade é que o enchimento do Espírito Santo, ele está disponível a todo o povo de Deus. Paulo explica que os crentes podem experimentar o enchimento do Espírito. E ele chega a dizer lá em Efésios 5, verso 19, conforme vão, e diz Paulo, falando entre vós, com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Não foi isso que vocês fizeram aqui agora? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. De que maneira, apóstolo Paulo? No temor de Deus sobre as suas vidas. Você quer uma tradução disso aqui em outras palavras? Posso dar para você. Paulo diz que o cristão repleto do Espírito Santo é alguém envolvido na edificação do corpo de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. O cristão que é envolvido na edificação do corpo, no corpo de Cristo, é o cristão que ministra, mas aceita a ministração de outro também, com humildade. Aceita a ministração de outro também. Aqui estava eu ouvindo o Marcelo trazer a palavra e fiquei glorificando a Deus cada palavra que saiu da boca do meu irmão, porque era Deus falando. Então o crente tem que ser assim, o cristão tem que ser assim, o jovem tem que ser assim. Você tem que ministrar, mas também aceitar a ministração de outros sobre a vossa vida. Você tem que ser alguém agradecido a Deus, é o que Paulo quer dizer, agradecido a Deus em tudo, e alguém disposto a andar em sujeição ao temor de Deus, disposto a andar em sujeição ao temor do Senhor. Por isso uma pergunta é muito importante que se faça aqui nessa noite, para você, porque aqueles cristãos em Atos 2, com derramamento do Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito de Deus, mas ao longo da história da igreja cristã, nós que temos o Espírito Santo em nós, selados no nosso coração e alma, nós precisamos continuamente, estarmos cheios do Espírito. Por isso, no final dessa mensagem, tenho que fazer uma pergunta para ti, e você vai responder com Deus, ao Senhor. Você está cheio do Espírito de Deus? Você está cheia do Espírito do Senhor? Responda você para Deus agora nesse lugar, porque a minha oração simples e singela é que todos nós verdadeiramente possamos crer no Senhor Jesus, possamos amar o Senhor Jesus de todo o coração, e apesar das diferenças que nós temos como seres humanos diversos e controversos que nós somos, possamos juntos glorificar o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E que o Espírito de Deus te use, Igreja Presbiteriana de Turiaçu e Mocidade de Turiaçu, para continuar fazendo trabalhos como este. Enquanto outras igrejas estão fechadas, meu pastor, a tua está aberta. E trazendo jovens para ouvir e falar de Jesus.
Quer saber? O Espírito de Deus está nesse lugar. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.